Eu queria dar a palavra ao nobre deputado estadual, doutor Samuel Carvalho, representando a Igreja Assembleia de Deus Missão e representando o apóstolo Regente Carvalho. Deputado Samuel Carvalho, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, vereador Eduardo Lima, vocês estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar nessa audiência pública muito importante. Inclusive, falei hoje já com a nossa diretoria geral para verificar a Assembleia Legislativa também fazer audiências públicas aos moldes aí dessa audiência pública online. Eu quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa. Esse tema é muito importante, a importância das igrejas para a sociedade em tempos de pandemia. Quero dizer que, nesse momento tão delicado, esse tema, ele trata, e aí a abrangência desse tema com relação à violência doméstica, a gente percebe o aumento dos casos de divórcio em todo o estado de Sergipe, pessoas com depressão se automutilando, e aí o registro da representante do Corpo de Bombeiros mostrando o aumento também dos índices de tentativa de suicídio no estado. É um momento tão delicado que pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas em todo o estado de Sergipe, infelizmente, estão fechando as suas portas, e acaba, de alguma maneira, esse tema também abrangendo aí a questão já da dependência tecnológica. A gente tinha uma sociedade que já dependia muito da tecnologia. De cada 4 adolescentes, por exemplo, ele é viciado em algum tipo de tecnologia, e com essa pandemia, doutor Zé, acabou ampliando muito bem essas questões de dependência tecnológica. Quero parabenizar, vereador Eduardo, pelo vídeo apresentado. Me senti muito representado no áudio do meu amigo Helder Ban, que ajudou aí na produção desse vídeo, emprestando a sua voz para esse vídeo muito bem produzido, mostrando um trabalho essencial que é feito pela igreja. Meus parabéns. Quero registrar aqui e cumprimentar também o secretário dessa sessão, o vereador Pastor Diego. Cumprimento também os vereadores eleitos por Aracaju, na pessoa da minha amiga Sheila Galba, vereador Paquito. Registro também um abraço especial para Fábio Meirelles, que foi o autor da lei municipal que reconheceu as igrejas como serviço essencial. Parabéns, vereador, pela essa iniciativa. A vereadora Emília Correia, Fabiano Oliveira, Sávio Neto de Vato da Lotérica. Quero registrar também um abraço ao meu amigo vereador Byron e Ricardo Vasconcelos, os demais vereadores que estão aí acompanhando essa sessão. Quero parabenizar também a participação muito importante do padre Marcelo, representando Dom João José da Costa. Muito importante a participação da Igreja Católica nessa luta como igreja, como serviço essencial. Cumprimentar o meu amigo pastor Paulo Fonseca, da vice-presidente da UMESE, o pastor Rodrigo Pasquete, da Igreja Verbo da Vida, o meu amigo pastor João Bosco, está me devendo lá em Socorro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Otoniel, também da Igreja Madureira. Parabéns, pastor Otoniel, pela sua participação nesse ato, representando o pastor Cleverton Guimarães, o pastor também Jeter, da Igreja Presbiteriana, que bateu na trave, quase seria vereador também pelo município de Aracaju, nesse ato representando a Igreja Presbiteriana Renovada. Meu amigo pastor Vanderlei, estou com saudade, pastor Vanderlei, da Igreja da Graça, um homem de Deus, uma palavra muito boa. Conheci ele no ano passado. Meu amigo pastor Mardoqueu Botano, um grande referencial da Igreja Universal, já foi deputado estadual dessa casa. Registro também um abraço à Tenente Coronel Maria Souza, do Corpo de Bombeiros, a da Maria da Penha também, a superintendente Vilani, alguma coisa assim, a vereadora Linda Brasil também. Quero registrar aí a presença de todos vocês e ser muito feliz em participar dessa audiência pública. Serei breve por conta dos 5 minutos. Fiquei muito feliz em ser o autor da lei estadual que reconheceu as igrejas como serviço essencial. Estamos num momento muito difícil em todo o Brasil. Essa segunda onda ela veio trazer um vírus muito mais perigoso, com contágio maior, e que acabou agora entrando em algumas faixas etárias abaixo do normal. Então, jovens praticamente estão morrendo.
quando a gente fala desse tema, igreja como serviço essencial, é preciso registrar que é preocupação das igrejas seguir todos os ditames de biossegurança. E eu faço isso pelo cuidado que a Anajure, doutor Zé é um grande jurista, um grande representante da Anajure, que é a associação de todos os advogados evangélicos do Brasil, que eu faço um registro especial por ser um homem de Deus, dedicado ao exercício da advocacia e que foi um instrumento utilizado ali por Deus para entrar com aquelas ações ainda ali em Minas Gerais e acabou suscitando com a liminar na época do Cássio Nunes, que acabou levando para o plenário. Essa discussão foi muito bom em todo o Brasil, discutir o tema, que era isso que a gente queria, que houvesse um diálogo. Parabéns, doutor Oziel, cumprimento Vossa Excelência, com o coração agradecido por sua vida, espero que Deus lhe dê muita sabedoria. Quando falamos desse tema, presidente, a gente entende que a igreja ela se preocupa com todos os ditames de biossegurança. Quando se disse assim, a igreja só vai funcionar com 70%, os líderes concordaram perfeitamente, porque o momento era propício para a redução. Quando disseram a igreja só vai funcionar com 50%, também os líderes concordaram. Quando disse a igreja só vai funcionar com 30%, os líderes evangélicos, católicos, de todas as religiões concordaram. O que nós não concordamos é a limitação total do direito ao culto. A questão da restrição da quantidade de pessoas tem que ser feita. O momento requer isso. Isso nós não questionamos. Agora, nós não questionamos por exemplo, dizer o dia que nós podemos ir para a igreja. O Salmo 122 diz assim, o salmista Davi disse assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o padre falou, é uma alegria quando a gente está na casa, é diferente. Eu fico triste com aquelas pessoas que quer rezar, reza em casa, não é assim. Na igreja tem um mistério diferente. Mesmo nós sendo o templo do Espírito Santo, pastor Fábio Meirelles, mas dentro da igreja é muito diferente. É muito especial estar ali com os irmãos em comunhão. Então, há uma preocupação de todas as igrejas com o momento requer um cuidado especial, mas nós não podemos admitir que nesse processo de limitações aos direitos fundamentais, perfeitamente compreendido pelo momento que estamos vivenciando, os poderes quererem fechar as portas da igreja. Isso nós não vamos admitir. E eu digo isso desde março do ano passado, no início da pandemia. Desde o ano de março do ano passado, que eu defendo isso na Assembleia Legislativa, não é de agora. O meu raciocínio, o meu pensamento é desde o início. Eu não concordo com a limitação total da atividade religiosa. Eu até entendo as restrições que o momento requer, mas fechar a porta da igreja não, porque a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O espírito de anticristo que quer fechar as portas da igreja, esse espírito tem que sair do nosso Brasil e do nosso mundo. As portas da igreja não podem ser fechadas. Eu estou lisonjeado nessa oportunidade de falar, não apenas como parlamentar, mas como pastor da Igreja Assembleia de Deus, nesse ato representando o meu pastor, o pastor Virgínio de Carvalho Neto. Quero agradecer a sua confiança em nos convidar para participar, representando a igreja nessa audiência pública muito importante para o Estado de Sergipe. Parabéns, vereador Eduardo, pela iniciativa. A igreja, ela não pode ser tratada da mesma maneira que eles tratam os serviços essenciais. Gente, temos que ter critérios nas questões. O banco é um serviço essencial. Tem que ter as suas regras, tem que funcionar. Os supermercados, pastor Diego, tem que funcionar, é um serviço essencial, as pessoas precisam se alimentar. Eu não posso fechar os supermercados, porque as pessoas precisam de alimentação. Só que eu também não posso fechar as igrejas, porque a igreja também é uma alimentação. Agora, uma alimentação diferente, uma alimentação espiritual. É uma alimentação em que as pessoas, elas enchem a sua alma de confiança, de garra, de determinação. As pessoas estão adoecendo psicologicamente. Pessoas que têm o medo de pegar o Covid, e quando pega o Covid, ele acaba acelerando o processo de contaminação e de debilidade com relação ao vírus por uma questão psicológica. Então, precisamos entender que o momento é muito difícil, o papel é muito importante que as igrejas, independente de credo religioso, exercem
é fundamental para a sociedade em época de pandemia. Pessoas, quando têm depressão e não têm condições de pagar um psicólogo, por exemplo, procuram um padre, procuram um pastor, procuram um líder religioso para poder conversar, desabafar, que a família não está bem, que está à beira de um divórcio, que os filhos estão com dependência tecnológica, não está tendo momentos com a própria família. Quero registrar aqui também da importância da sociedade civil organizada nesse processo. Precisamos entender que as igrejas, elas são muito importantes, mas não podemos, doutor Uziel, entender, e não queremos entender, porque, por exemplo, nenhum plano de retomada no ano passado das atividades, quando a igreja fechou totalmente, você teria que abrir primeiro um motel, no plano primeiro você abriria um motel para depois abrir uma igreja. Eu não sei que critério é esse de essencialidade que o governo quis passar no ano passado. Eu fiquei muito feliz essa semana com os decretos que foram realizados, que foram confeccionados, mostrou respeito à igreja como serviço essencial, não trouxe a limitação do sábado e domingo. Quero registrar aqui e parabenizar o governador do estado de Sergipe por essa iniciativa. Esse é o caminho. As igrejas funcionando todos os dias da semana, claro, respeitando todos os ditames de biossegurança no estado de Sergipe. Outra correção, doutor Uziel, que foi feita, eu achei fantástico, o toque de recolher. O toque de recolher para as 10 horas da noite facilitou o desmame das pessoas nos transportes públicos. O transporte público vai acabar melhorando a partir de hoje. Por quê? Porque as pessoas que vão sair da igreja vão sair às 9 horas e vão para casa, e não vai coincidir naquele momento em que as pessoas saem da construção civil 6 horas, saem do comércio 6 horas, saem das igrejas 6 horas, e aí nosso transporte público aqui em Aracaju, na Grande Aracaju, acaba sendo afetado pela essa questão do toque de recolher, que eu entendo perfeitamente plausível. A partir das 10 horas, o transporte público tende a ter uma melhor frequência e haver uma menor aglomeração. Fiquei muito feliz com o decreto de ontem. Eu não faço oposição do quanto pior, melhor. Aquilo que é favorável, estou aqui como homem público para reconhecer e dizer que é interessante, e aquilo que eu não concordo, eu peço a devida venha e registro que eu não concordo. Acho que esse é o melhor caminho. Não somos aqui profetas do caos, mas tenho pedido a Deus para dar muita sabedoria, que esse é o papel da igreja. A igreja precisa orar pelos seus governantes, orar pelos seus prefeitos, orar pelos seus governadores, orar pelo presidente da República. A Bíblia nos diz, no livro de Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ele vai vir para sarar a terra. É o que nós precisamos nesse momento. Enquanto igreja, enquanto serviço essencial, enquanto instituição importante, pedir a Deus graça, sabedoria, para que Ele possa sarar a nossa nação, sarar as pessoas e lançar esse vírus por terra que tem ceifado muitas vidas. Hoje eu fiquei muito triste, perdemos um presbítero da presbiteriana, que era coronel, acho que é o William, o nome dele, já estava há algum tempo no hospital, e hoje recebemos, ele é da igreja presbiteriana, tenente-coronel, William. Fiquei muito feliz com o óbito dele, ele foi promovido para as mansões celestiais, mas mostra que o vírus é muito perigoso e precisamos, sim, manter todos os cuidados. E aqui eu peço aos líderes evangélicos, católicos, de todas as igrejas aqui representadas, que possam apertar com relação à segurança dentro das igrejas. Distanciamento social, os 30%, álcool em gel, aferimento de temperatura, higienização dos microfones, dos bancos, de um culto após os outros, tomar todos os cuidados que o momento requer. É necessário que isso aconteça. Eu quero registrar aqui, doutor Zé, uma coisa que eu aprendi com o senhor, que a própria Organização Mundial da Saúde diz que a espiritualidade é muito importante para a saúde mental, é muito importante para o combate à pandemia do Covid-19. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade, os serviços que as igrejas elas fazem como essencial. Isso deve ser mantido, não pode ser cessado. Essa é apenas uma opinião de um servo
deputado estadual, de um servo pastor, e dizer a vocês o seguinte: é muito importante nesse momento a não politização desse tema. Muitas pessoas estão politizando temas por conta das eleições, tanto na época municipal, que foi ano passado, como a própria eleição. As vidas não podem ser desrespeitadas desse jeito. As memórias das pessoas que perderam seus entes queridos não podem ser usadas como palanque público eleitoral para a eleição de 22. É o momento de cobrarmos vacinação dos nossos governantes, mostrar a importância dos serviços essenciais no combate à pandemia, e a igreja é um serviço essencial, primordial para a saúde mental, para que as pessoas possam estar bem psicologicamente, para poder combater esse vírus que, infelizmente, tem ceifado muitas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer a vocês que estamos sempre à disposição e desejar aí um sucesso a todos os participantes dessa grande audiência pública. Parabéns, pastor Eduardo, por essa iniciativa. Parabéns à Frente Parlamentar Evangélica aí na Câmara de Vereadores de Aracaju, muito bem representada por vocês. Espero aí nos próximos dias fazermos aí a ata, né? E hoje já existe de direito, para existir de fato, de uma das grandes instituições que vai continuar dando a sua parcela de contribuição, que é a Frente Parlamentar Evangélica do Estado de Sergipe. Um abraço, doutor Uziel, sou seu fã de carteirinha, obrigado por me permitir usar aqui as dependências do seu grande escritório aqui no JFC, dizer que sou muito feliz em ser um parlamentar e ter o senhor como nosso grande assessor aqui, né, gente? Eu contratei a Ana Júri para me ajudar aqui no mandato e estou muito feliz com esse trabalho feito. É um trabalho muito sério e que realmente procura dar o seu melhor nesse momento tão difícil. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos e não esqueçam, guardem essa minha última palavra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Forte abraço, Deus abençoe.